Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Mais um devocional hoje. Hoje é dia 12 de setembro de 2025. Aleluia. E estamos no último capítulo, né, de Josué, do livro de Josué. É o último, é a despedida. Aleluia. E eu queria fazer uma observação aqui do quanto tem sido enriquecedor para mim esses devocionais, né? Ainda que, vamos dizer assim, ninguém acessasse, né, esse devocional, eu entendo hoje qual o propósito de Deus nesse devocional. Era para que eu viesse a fixar mais a palavra do Senhor. E é isso que está acontecendo. Eu tenho entendido melhor. Por quê? Porque eu leio aqui e depois eu falo sobre o capítulo. E isso tem me feito, né, vamos dizer assim, interpretar, guardar, gravar, entender a palavra de Deus. Tem sido bênção para a minha vida. E hoje eu entendo o porquê, né? Deus pediu para fazer isso. Hoje eu entendo porque seria enriquecedor para mim. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Que começamos aqui no versículo 14. Renovação da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e o serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou ao Deus dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha o que Josué está falando aqui, a minha casa, serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é quem fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e os nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, estes amorreus, moradores da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Olha só, o que é que nós já conseguimos entender aqui? Posicionamento. Posicionamento. Quando você é questionado, aleluia, a quem você vai servir? Aqui Josué está falando, seus pais no passado já serviram a outros deuses. O povo que estava aqui nas terras que a gente habitava também servia a outros deuses. Decida agora a quem você quer servir. Aleluia. Decida hoje. Tome atitudes hoje. O muro não existe. Não tem você ficar lá e cá. Você precisa tomar uma decisão. Não se pode servir a dois senhores. Você vai acabar agradando a mais do que o outro. Aleluia. E aqui Josué chama eles a uma posição. Qual é a sua posição? Josué está questionando eles aqui. E a sua, qual é? Vai continuar com a vida como está? Vai? Porque às vezes eu vejo que a vida de pessoas
estão destruídas. Vidas completamente destruídas. Já foi para a direita, já foi para a esquerda, já foi para frente, já foi para trás, já tentou de tudo. Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes, seu filho, sua filha, está em uma vida perdida nas drogas, ou então subindo e descendo aí que você fica desesperado. Aleluia. Você também está em algum determinado de vício, algum vício, algo que você está errando diante de Deus. Eu não posso dizer aqui o que é, mas não sei dizer o que é. Mas você sabe o que é que está prendendo você? O que está amarrando você? Para não servir a Deus. Aí, a vida dos filhos destruída. Às vezes a vida do cônjuge, né? Do marido ou da esposa. Também, aleluia. Muitas das vezes vive na bebida, no adultério, aleluia. Esse homem, aleluia, muitas das vezes que está aí do seu lado, gasta o dinheiro dele todo. Ele recebe, gasta todo, você não vê nem a cor. E tá você sozinha lutando dentro dessa casa. Nesse cenário, com o filho destruído, com o casamento destruído. Aleluia. Aleluia. Você também tem que tirar coisas, essas aves de rapina, os carrapichos, coisas que só você sabe que você também precisa tirar. Às vezes você tá passando por tudo isso e tá se ajoelhando ao Deus errado. E hoje Jesus chama você a um conserto da parte de Deus. Venha para a minha presença. O Senhor te chama. Quer aliviar esse fardo? Tá pesado, né? De segurar sozinha, de segurar sozinho. Tá pesado, não tá? Tá pesado. E o Senhor tá te chamando, vem dividir comigo para ficar mais leve. Aleluia. 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 Venha dividir o fardo comigo. Aleluia. Que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Porque a gente passa a enfrentar as coisas com confiança e com convicção que aquilo é momentâneo, que o Senhor vai mudar todo esse cenário. Só o fato de você saber que você não está sozinho, que tem alguém pelejando por você e que desse jeito não vai ficar. Oh, meu irmão, minha irmã, você já toma um novo gás. Suas esperanças se renovam. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, Josué está chamando o povo aqui a um posicionamento. E você precisa se posicionar diante de Deus para salvar a sua casa. Tem gente que a casa está desse jeito, mas não toma uma atitude. Sabe o que fala? Não chegou o momento ainda não. E qual é o momento? Eu pergunto. Qual o momento? Quando estiver no leito de morte? O momento de aceitar Jesus é no leito de morte? Não, irmãos. Jesus quer mais que isso de você e de mim. Jesus quer salvar todos e Ele não quer perder a alma. Ainda que seja no leito de morte, amém. Mas o desejo do Senhor
é nos salvar no leito de morte? Ou nem deixar chegar a esse leito de morte? Ele não quer que você chegue a esse leito. Ele não quer. Aleluia. Ele quer que você viva aqui e desfrute do que ele vai fazer na sua vida. Desfrutar. Aleluia. Das bênçãos do Senhor. Desfrutar de ver seu marido salvo, sua esposa salva. Desfrutar de ver esse filho saindo, aleluia, da facção, então, do submundo das drogas. Ou então não está na droga, mas está na prostituição. Não tem nada sólido na vida desse menino, dessa menina. E o Senhor está dizendo aqui, ó, eu quero te abundar. É abundância. Eu quero te fazer prosperar. Eu quero te fazer viver, aleluia, coisas grandes e novas que não sabe. Você sempre viveu assim. Sempre viveu com essa lágrima no olho. Venha para Deus enxugar. Aleluia. Porque muitas das coisas vai ser necessário o seu sacrifício. Para que essa situação mude, vai ser necessário o seu sacrifício. Vai ser necessário o seu posicionamento. Aleluia. Ah, mas eu me posicionei e está demorando. A sua vida está gerando um testemunho para os seus. Aleluia. E eles já sabem, através da sua vida, eles já sabem que se Deus mudou a sua vida e sua história, também vai mudar deles. Eles sabem. É porque cada um, né, tem o seu tempo. Aleluia. Aleluia. Então, aqui o Senhor está falando, né, no 19. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. E se deixardes o Senhor a servirdes a deuses estranhos, então se voltarás e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Olha só, olha o que Josué está dizendo aqui. Deus é zeloso, aleluia. Deus te guarda, mas se você se voltar a outros deuses, ele não te perdoará. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vai vir o mal sobre essa pessoa e esse mal o consumirá. Aleluia. Então disse o povo a Josué, antes que isso aconteça, serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmo, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, não, nós o somos. Olha só. Josué está dizendo, então eu vou servir de testemunha. Vocês estão dizendo que não vai servir a outros deuses, que vai servir somente a Deus. Está se posicionando. E Josué está dizendo, olha, então eu vou ser a testemunha do que você está dizendo. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus, serviremos obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Sequim. Irmãos, outro dia a gente estava subindo um monte e encontramos um transexual e ele falou pra gente, né? Nós estava subindo com a
as outras servas de Deus. E ele falou assim: oi, bom dia. Eu sou transexual, mas eu sirvo a Jesus. Eu disse amém. Amém. Amém, que você serve ao Senhor. E ali a gente ia começar a orar. Ele pediu pra gente orar por ele. Ali a gente se reuniu para orar por ele. E ele estava cheio de conta, né? De outros deuses, acessórios de outros deuses, patuar, né, essas coisinhas com sal, cheio ele todo. Então nós percebemos, aleluia, que está havendo um engano. Um engano. Porque tem pessoas que estão se levantando para dizer que é servo de Deus, que é profeta de Deus, aleluia, que está fazendo a vontade de Deus, levanta templos dizendo que é direcionado por Deus, mas está levando ao povo ao pecado. Como, Cris? Venha como estiver, continue como estiver. Nós aqui aceitamos todos os tipos de religião. Aleluia. De fato, precisamos buscar o Senhor como a gente está. Quando eu cheguei na presença de Deus, eu estava miserável, cheia de pecado. Ao ponto que Satanás já estava me visitando dentro da minha casa, me batendo e me chutando. De tanta legalidade que eu dei a ele, ele já estava se materializando dentro da minha casa. Legalidade, irmãos. Isso acontece na minha casa também. Eu vejo vulto, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Legalidade. Se você procurar ver onde está o seu pecado, você encontra. Aleluia. E eu fui para a presença do Senhor. Mas eu permaneci naquelas mesmas práticas? Não. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas ele é o mesmo Jesus que ele disse a todos que curou: vá, eu te dei sua cura. Vá e não peques mais. A todos Jesus falava: vá e não peques mais. Para que o mal não sobrevenha sobre a sua vida, você tem que parar com o pecado. Ali esse transexual, ele estava, falando que estava tentando suicídio. Ele estava com depressão. Então, como é que Jesus vai curar de uma vontade de se matar, de tomar remédio, de suicídio, se a pessoa não, se desprende, do que desagrada a Deus? Pode até ir ali, nessa congregação, que diz que você pode servir tanto lá quanto cá, pode fazer, pode acender sua vela para um Deus e vai servir a Deus. Tá tudo certo. Se é isso que vocês querem, se é isso que vocês pensam, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém para dizer o caminho, que a pessoa precisa trilhar. Mas Jesus fala que há um caminho a ser trilhado, que é o caminho do arrependimento. Ou você muda as suas práticas, aleluia, e se arrepende e o aceita em espírito e em verdade e faz dele o seu Deus. Ou você vai continuar, vivendo uma vida de pecado,
sem libertação. Aleluia. Sem cura da alma. São escolhas, irmãos. É você que escolhe. Aleluia. É você que escolhe. Você que tem direito de escolha. O Senhor, Ele não vai tomar ninguém à força. Ele não é invasor. Ele não é invasor, mas Ele te chama hoje para um arrependimento. Para um posicionamento. E não dá para ficar como está. Vai precisar mudar. Porque o Senhor requer de nós mudança. Você pode até ir, mas não tem como o Senhor trabalhar. Porque a própria pessoa não permite. Aleluia. Aleluia. E disse o povo a Josué ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo na ilha, pôs o estatuto e direito em Siquém. Aleluia. Josué escreveu estas palavras no livro da lei, e Deus tomou uma grande pedra e erigiu, e ali, debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor, disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós, outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram na sua própria herança em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram ao Egito, enterraram em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pais de Siquém, pois com peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Deixa eu abrir só um parêntese aqui, ó, nessa parte, ó. E serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Aleluia. E todos os dias os anciões que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué. Olha só o que é que eu entendo com essa palavra. E o povo, depois você vai começar a ver aqui na Bíblia que o povo peca. O povo levanta altares para outros deuses. E o que promete a Josué, aleluia, eles falham. Mas aqui em específico, está dizendo que no tempo de Josué, todo Israel serviu ao Senhor. Por quê? Eles estavam sobre uma liderança que servia a Deus em verdade e em justiça.
Então, para finalizar esse devocional de hoje, o que eu entendo? Aleluia. Busque a casa de Deus, que tenha um líder que te direcione à verdade, não ao engano. Cuidado com essas igrejas que te direciona ao engano, as igrejas não, ao líder que te direciona ao engano. Abra os seus olhos espirituais. Busque mais entender a palavra. E tudo que eu estou falando aqui, ela é rigorosa, preconceito. Gente, eu não estou falando nada aqui com preconceito, nem dizendo nada que desagrade a ninguém. O que eu estou falando aqui, talvez desagrade, né? Porque eu estou falando aqui mediante ao que a palavra diz. O que a palavra está falando? Josué manda, ó, deitai os deuses que estão no seu meio, ó, joga fora. Foi Josué que está falando aqui. Eu, como serva do Senhor, eu tomo posse das orientações bíblicas. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que aqui está falando? Procure uma liderança, porque enquanto o povo estava sendo liderado por uma liderança que verdadeiramente obedecia e buscava a Deus, eles não pecaram contra o Senhor. Então, procure ver se o que está sendo ensinado, se o que está sendo orientado é de Deus mesmo, para você não falhar. Aleluia. Porque às vezes a gente erra em cima do erro de alguém. E Deus já te deu capacidade de entendimento. Ó, Deus, ele dá dom para você entender a palavra. Então você não pode ficar baseado só no seu líder, porque o homem falha. Você que tem que fazer a sua busca pessoal, íntima e individual. Amém? E aqui a gente finaliza o livro de Josué e vamos entrar no livro de Juízes. Eita glória! E assim a gente vai ler na Bíblia toda devagarzinho, ó, mastigando, ruminando, ó, mastigando devagarzinho. Aleluia! E o Senhor vai nos enchendo. Amém? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, que eu me apresento diante de Ti para Te engrandecer, Te glorificar, Te bendizer e dizer que só o Senhor é Deus e toda a terra está cheia da Tua glória. Quero Te pedir perdão pelos meus pecados. Perdão, Senhor, se eu falei algo que Te desagradou, Senhor. Continua cuidando das nossas vidas. Continua nos dando maturidade espiritual, tirando as escamas dos nossos olhos. Pai, abrindo o nosso entendimento, nos dando direcionamento da Tua parte. Pai, eu Te louvo na beleza da Tua santidade. O Senhor é santo e os anjos não cansam de dizer que o Senhor é santo. Obrigada por tudo, Deus. Obrigada por tudo, Espírito Santo de Deus. Ser com a nossa casa, ser com a nossa família, com a nossa parentela. Ser conosco nesse dia chamado hoje, Pai. Obrigada por tudo, Espírito Santo de Deus. É isso que nós choramos e Te agradecemos, na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.